Você acredita que conhece a oração mais famosa do mundo? Pai Nosso que estais no céu. Mas, e se eu te dissesse que essa oração, como você conhece, não é exatamente o que Jesus ensinou? Existe uma versão esquecida, preservada em textos antigos e que revela um ensinamento muito mais profundo e chocante. Prepare-se para desvendar a verdadeira oração do Senhor. Imagine uma criança em pé diante de uma igreja, com as mãos postas, olhos fechados e voz trêmula, repetindo as palavras que ouviu centenas de vezes: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Essa cena, repetida em incontáveis lares, escolas e templos ao redor do mundo, é um símbolo da fé cristã em sua forma mais familiar. A oração do Senhor, ou o Pai Nosso, é talvez o trecho mais recitado, ensinado e reverenciado de toda a Bíblia. Mas o que muitos não sabem é que aquilo que chamamos de a oração de Jesus passou por um processo profundo de edição, tradução e simplificação, que pode ter escondido sua real intenção. A versão mais conhecida do Pai Nosso está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. Ali, Jesus ensina a oração como parte do famoso Sermão da Montanha, um dos discursos mais simbólicos e profundos da tradição cristã. Mas essa versão tem uma irmã menor, menos citada, encontrada no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Lá, a oração é mais curta, mais direta, e aparece em um contexto diferente. Os discípulos pedem a Jesus que os ensine a orar, como João Batista ensinava seus próprios seguidores. Essa duplicidade já é curiosa. Duas versões diferentes, em dois contextos diferentes, escritas décadas após a morte de Jesus. E o mais importante, nenhuma delas foi registrada por ele próprio. Isso porque Jesus nunca escreveu um único versículo da Bíblia. Todo seu legado foi passado adiante oralmente, memorizado e transmitido de discípulo a discípulo até ser registrado em grego, uma língua que ele provavelmente não falava. Isso nos leva ao primeiro ponto fundamental. A oração do Senhor que conhecemos hoje não é a original. É uma tradução do grego, que por sua vez tentava representar palavras proferidas em aramaico, o idioma cotidiano da Galileia no século I. E o aramaico, diferentemente do grego, é uma língua repleta de simbolismo, onde uma única palavra pode ter diversos significados dependendo do contexto espiritual. Mas por que isso é importante? Porque ao longo da história, as traduções da Bíblia não foram neutras. Elas refletiram as intenções, crenças e até as pressões políticas de quem as produzia. Os tradutores não apenas converteram palavras de um idioma para outro, eles interpretaram. E toda interpretação é, inevitavelmente, uma escolha. A escolha entre o literal e o simbólico, entre o institucional e o espiritual, entre manter o poder nas mãos da autoridade religiosa ou empoderar o indivíduo em sua própria conexão com o divino. Na versão tradicional da oração em Mateus temos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Essa estrutura é familiar, parece reconfortante, solene, quase mágica. Mas por trás dessa fórmula se esconde uma questão crucial. O que exatamente Jesus estava querendo transmitir? Ele queria que repetíssemos essas palavras mecanicamente por milênios? Ou estava ensinando uma prática espiritual viva, capaz de nos transformar por dentro? É preciso lembrar que o próprio Jesus criticava a oração vazia, ritualista e formal dos fariseus. No mesmo Sermão da Montanha, ele diz: E orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mateus 6:7. Isso não soa contraditório? Jesus nos dá uma oração para repetir e ao mesmo tempo nos alerta para não repetir orações mecanicamente. Aqui, talvez esteja o primeiro sinal de que algo se perdeu na tradução. Segundo estudiosos de tradição mística e gnóstica, como Neil Douglas Klotz, os versículos do Pai Nosso não devem ser lidos como um roteiro fixo, mas como uma série de chaves de consciência, mantras verbais que servem para alinhar o espírito, o corpo e a mente com uma realidade superior.
Em aramaico, cada palavra carrega uma densidade simbólica profunda e não há separação entre o som, a imagem mental e a experiência espiritual. Assim, a frase Pai Nosso que estais nos céus pode ser entendida também como ó respiração da vida, fonte de toda a criação, que vibra em todas as esferas da existência. Ou seja, o Pai não seria um homem barbudo sentado em algum trono celestial, mas uma energia cósmica que respira dentro de todas as coisas. O céu, por sua vez, não é um lugar geográfico, mas um estado de consciência elevada. A linha seja feita à vossa vontade não fala de submissão cega, mas de alinhamento interior com o fluxo do universo. E o pão nosso de cada dia vai além do alimento físico, é o alimento da alma, a sabedoria e a presença consciente que precisamos diariamente. Mas essas interpretações mais profundas raramente chegaram ao púlpito das igrejas. Em vez disso, o que se fixou na tradição cristã foi uma leitura mais literal, mais institucional, mais voltada à obediência do que à iluminação. E é por isso que, ao escutarmos a oração do Senhor em sua forma tradicional, sentimos familiaridade, mas não necessariamente profundidade. A boa notícia, essa profundidade ainda está lá, oculta talvez, esquecida por alguns, ignorada por outros, mas ainda viva esperando para ser redescoberta. Jesus nunca quis que decorássemos fórmulas. Ele queria que sentíssemos Deus em cada palavra, em cada respiração. E a verdadeira oração do Senhor, quando olhada com olhos espirituais, pode nos conduzir a essa experiência. Feche os olhos por um momento e tente imaginar a cena. Estamos na Galileia, há mais de 2000 anos. O sol aquece as pedras da estrada, o vento sopra entre as oliveiras e um homem de semblante sereno caminha entre seus discípulos. Ele não fala em latim, nem em grego, nem sequer em hebraico formal. Ele fala a língua do povo, o aramaico, um idioma ancestral, vibrante, místico, que pulsa como o coração da terra. Foi nesse idioma que Jesus ensinou a famosa oração que hoje chamamos de Pai Nosso. Mas o aramaico não é apenas uma língua de palavras, é uma língua de alma. Uma única palavra aramaica pode ter múltiplos significados simultâneos, evocando imagens, sentimentos, sons e sensações espirituais ao mesmo tempo. Quando traduzimos o aramaico literalmente para o português ou o grego, perdemos não apenas nuances, perdemos camadas inteiras de significado. O termo que abre a oração já é um exemplo disso. Ab-Vum, traduzido como Pai, ele traz um significado muito mais vasto do que uma simples figura paternal. Ab é a raiz de pai, sim, mas Vum carrega o sentido de movimento, respiração, origem viva. Assim, Ab-Vum pode ser interpretado como ó fonte de vida e criação, respiração viva de tudo o que existe, pai-mãe do cosmos, origem vibrante do ser. Esse começo já quebra um paradigma. Jesus não estaria evocando um Deus masculino e distante, mas sim uma presença cósmica universal, viva, íntima e que respira em todas as coisas. Algo mais próximo da energia do Tao, do sopro vital do hermetismo ou da Shekinah da Cabala, do que de um Deus Pai antropomórfico no céu. A linha seguinte da oração tradicional diz: santificado seja o vosso nome. Em aramaico, o termo usado para nome é Shmak, que pode ser lido também como luz, vibração, identidade divina. Em vez de apenas santificar um nome verbal, Jesus convida o praticante a reconhecer e manifestar a vibração sagrada que permeia tudo. Uma possível tradução mais fiel ao espírito do original seria: faça brilhar tua luz e teu som dentro de nós, entre nós e fora de nós. Esse trecho revela algo profundo. Deus não está separado de nós, e a oração é um processo de sintonização com essa presença luminosa. Não se trata de pedir permissão a um ser superior, mas de alcançar um estado de consciência que reflita essa santidade. Em seguida venha a nós o vosso reino. Mas aqui, reino, em aramaico malkuta, não representa um lugar físico ou um futuro apocalíptico, como muitas tradições religiosas acabaram interpretando. Malkuta pode significar soberania, presença, poder interior,
ou até mesmo o campo de possibilidades divinas manifestadas no agora. Assim, venha o vosso reino pode ser mais bem entendido como: traga a tua presença soberana à nossa realidade. Flua em nós como o propósito divino que se revela na terra. Isso é transformador. A oração, nesse ponto, já não trata de uma espera passiva por um céu prometido, mas sim de um convite à encarnação consciente do divino no aqui e agora. A frase, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, também muda radicalmente sob a lente do aramaico. A palavra vontade vem de retsonach, que carrega também o sentido de desejo sagrado, intenção criadora, impulso do coração divino. Ao invocar essa vontade, Jesus estaria nos ensinando a nos alinhar com o fluxo criativo do universo, a viver em sintonia com o movimento da vida. A tradução aproximada poderia ser: alinha-nos com teu desejo sagrado, para que possamos criar na terra o reflexo do céu interior. Agora veja, isso não é apenas oração, é alquimia espiritual. É nesse ponto que percebemos o quão longe a tradição institucionalizada levou a oração da sua origem. Quando lemos essas frases com os filtros modernos e doutrinários, pensamos em um Deus fora, em pedidos, recompensas e castigos. Mas Jesus falava de expansão da consciência, de empoderamento interior, de presença divina em cada respiração. A linha, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, também carrega um significado muito mais amplo. O termo aramaico, lachma, pode ser traduzido como pão, sustento, sabedoria, energia vital. E cada dia em aramaico, na expressão sunkanan, refere-se também ao tempo eterno, ao momento presente que se renova. Portanto, a oração está dizendo: sustenta-nos com o pão da vida, o alimento da sabedoria, da verdade e da compaixão, neste momento e em todos os momentos. Ou seja, não é só sobre comida física, é sobre nutrição espiritual. É pedir que sejamos alimentados com aquilo que realmente nos eleva. E até mesmo as frases finais, que na tradução comum falam de perdão, tentação e mal, ganham profundidade nova quando revisitadas em aramaico. Perdão, por exemplo, não se refere apenas ao ato de desculpar alguém, mas sim ao de libertar-se do peso da mágoa e das feridas emocionais. Tentação não é apenas ser seduzido pelo mal, mas ser levado a esquecer quem somos. E o mal é, na raiz aramaica, mais relacionado à ilusão, à separação, ao esquecimento da luz interior. Tudo isso aponta para uma verdade esquecida. A oração de Jesus não era um ritual, era uma prática de reconexão. Ela era uma ferramenta para nos lembrar de que somos extensões do divino, partículas vivas da criação, filhos e filhas da fonte eterna. A versão aramaica da oração não busca controle, dogma ou submissão. Ela cura, desperta e eleva. E por isso mesmo, muitos acreditam que esse ensinamento profundo foi aos poucos diluído, para que o poder de transformação espiritual fosse monopolizado por estruturas externas. Imagine que por trás de cada palavra da oração ensinada por Jesus existe uma frequência, não apenas uma ideia ou um conceito, mas uma vibração viva, capaz de ressoar dentro do corpo, abrir os sentidos e realinhar o espírito com uma dimensão mais elevada do ser. Para muitos estudiosos da espiritualidade mística, desde os essênios até cabalistas, gnósticos e sufis, as palavras proferidas em oração não são apenas declarações, elas são portais. Quando olhamos para a oração do Senhor com essa perspectiva, o cenário muda completamente. O que por séculos foi repetido mecanicamente em igrejas e missas ganha vida nova, torna-se uma espécie de mantra sagrado, uma prática meditativa que pode transformar não apenas a mente, mas o próprio estado de consciência do praticante. Quem captou essa essência com profundidade foi o estudioso Neil Douglas Klotz, autor de Oração do Coração em aramaico e tradutor espiritual da língua original falada por Jesus. Em sua obra, Klotz revela como cada palavra do Pai Nosso, em aramaico, pode ser desdobrada em múltiplos sentidos poéticos, simbólicos e espirituais, e como recitar essa oração de forma meditativa, respirando suas sílabas e visualizando seus sentidos, pode gerar um despertar profundo da alma. Por exemplo,
Veja como a primeira linha da oração, tradicionalmente conhecida como Pai Nosso que estais no céu, se transforma quando reconstruída poeticamente a partir do aramaico. Ó fonte da vida, que habitas em tudo o que vibra, no som da respiração e no silêncio entre os batimentos do coração. Aqui o foco não está em um Deus longínquo, sentado num trono celeste, mas em uma força viva, pulsante, que habita dentro e ao redor de nós. A oração se torna, então, um instrumento para lembrar da presença divina que permeia cada átomo da existência. Essa abordagem está profundamente conectada com práticas antigas de oração e meditação usadas por monges essênios, uma comunidade espiritual com a qual muitos acreditam que Jesus teve contato direto. Para os essênios, a oração não era um pedido, era um estado de alinhamento com as forças cósmicas, com os elementos, com os ciclos da natureza. E era por meio da respiração e da vibração das palavras sagradas que esse alinhamento acontecia. Em suas traduções, Klotz sugere que cada linha da oração do Senhor pode ser recitada com respirações lentas, conscientes, e que cada palavra pode ser entoada como um som sagrado, como se fosse um canto ancestral, um tipo de Om do cristianismo original. Isso transforma completamente a experiência da oração. Deixa de ser algo externo, racional, e se torna um mergulho interior. É nesse ponto que percebemos o quanto o cristianismo institucionalizado pode ter reduzido a potência espiritual daquilo que Jesus ensinava. O que poderia ser uma ferramenta vibracional de expansão da consciência acabou se tornando um símbolo repetido sem sentimento, sem presença, sem profundidade. Mas retomando a sabedoria contida no aramaico, vemos que cada verso carrega um convite para reconectar-se com o eu divino. Veja mais uma linha, agora a famosa: seja feita a vossa vontade. Na tradução tradicional, essa frase pode parecer um chamado à submissão, como se dissesse: eu não tenho controle, entrego tudo a ti. Mas no aramaico, o verbo usado para ser feito é mais dinâmico. Ele carrega o sentido de gerar junto, de colaborar com a criação. Assim, a oração não diz apenas: faça-se a tua vontade sobre mim, mas algo como: unifica-me com teu desejo sagrado, para que eu atue em consonância com o propósito do todo. Isso muda tudo. Jesus não estava ensinando que devíamos nos apagar ou anular nossa vontade, mas sim despertar uma vontade superior dentro de nós, a vontade da nossa alma, alinhada com o cosmos. Outra frase poderosíssima é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mais uma vez, o termo aramaico traduzido como pão é riquíssimo. Além de alimento físico, ele representa nutrição espiritual, sabedoria, energia vital e até mesmo comunhão com a luz divina. Nas versões místicas, essa frase se torna: dá-nos o pão da vida, a luz interior que nos sustenta em cada instante eterno. Rezar isso conscientemente, sentindo cada palavra, respirando sua energia, é completamente diferente de simplesmente repetir: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A vibração que essa prática gera altera o campo emocional, mental e energético de quem a pratica. Muitos relatos de quem segue essa abordagem relatam curas emocionais, insights espirituais e profunda paz interior. Mas por que esse ensinamento tão poderoso foi esquecido? A resposta pode estar nas estruturas de poder que se formaram ao redor da fé cristã. Quanto mais institucionalizada a religião se tornou, mais distante ficou da experiência direta do sagrado. Era mais interessante manter a oração como algo mecânico, controlado por padres e pastores, do que oferecer ao indivíduo uma ferramenta de empoderamento e reconexão pessoal com Deus. A oração do Senhor, em sua forma original, não precisa de templos nem de intermediação. Basta a respiração, a presença, o silêncio e o coração aberto. Isso é perigoso para qualquer estrutura que queira manter as pessoas dependentes. Por isso, talvez, a verdadeira oração de Jesus tenha sido escondida à plena vista. Ela sempre esteve ali, mas sem o código para acessá-la, ela parecia comum. Hoje temos acesso a esse código: o aramaico, os estudos místicos, os textos gnósticos, as tradições contemplativas. E com isso, podemos recuperar o que foi perdido. Uma oração que não suplica, desperta. Não adula, conecta. Não promete, realiza. O que é orar?
Para a maioria das pessoas, orar é pedir. Pedir proteção, pedir consolo, pedir perdão, pedir que algo mude fora. Mas na tradição espiritual mais profunda, orar não é um pedido ao céu, mas um retorno ao centro de si mesmo. E é aqui que Jesus revoluciona tudo. Quando ele ensina aos seus discípulos como orar, ele não está apenas oferecendo palavras bonitas, ele está transmitindo um mapa de despertar espiritual. O Pai Nosso, em sua essência mais pura, não é uma prece de súplica, é uma prática de alinhamento vibracional com o todo, um guia para que cada ser humano possa lembrar quem é, de onde vem e o que veio realizar aqui na Terra. Cada linha dessa oração é uma etapa de um processo iniciático, um caminho que nos conduz da ignorância para a luz interior. Essa estrutura é visível quando a oração é analisada não apenas como um texto, mas como um ritual de elevação da consciência. Vejamos passo a passo. 1. Ó fonte da vida, que habitas em tudo o que vibra. A primeira etapa da oração é o reconhecimento da origem. Aqui o praticante silencia o ego e se conecta com a fonte, não um Deus separado, mas a energia que respira em todas as coisas. Esse primeiro passo já é revolucionário. Ele rompe com a ideia de um Deus externo e nos posiciona dentro da própria divindade. Na prática meditativa, esse é o momento de centrar-se, sentir a respiração, abrir-se à presença sagrada. A consciência começa a se expandir. 2. Santificado seja o teu nome. Ao santificar o nome, ou melhor, a vibração da fonte, o praticante entra na segunda etapa, a elevação da frequência interior. Isso não é apenas um ato de reverência, mas um convite para que a luz divina brilhe em nós, entre nós e através de nós. Aqui, a oração se torna uma afirmação, que eu me torne reflexo do sagrado. 3. Venha a nós o teu reino. Na terceira etapa, somos convidados a manifestar o reino. Mas o que é esse reino? Jesus deixou isso claro em suas palavras. O reino de Deus não virá com aparência exterior, porque o reino está dentro de vós. Lucas 17, 20 e 21. Ou seja, o reino não é um local geográfico, nem um evento futuro. É um estado de consciência elevada, de presença desperta, de integração com o divino no agora. A oração, neste ponto, deixa de ser um desejo por algo externo e passa a ser uma afirmação de ativação interior. Que o reino se manifeste em mim, agora. 4. Seja feita a tua vontade. Esta é talvez uma das frases mais mal compreendidas da oração. Tradicionalmente, ela é interpretada como resignação, que seja feito o que Deus quiser. Mas no aramaico, como vimos, a ideia é muito mais ativa. Trata-se de alinhar a nossa vontade pessoal à vontade universal, de unir o desejo do coração com o fluxo divino da criação. É uma convocação interior, que eu deseje o que o universo deseja, que eu me torne instrumento da luz. Esse é o momento de entrega consciente, não de submissão, mas de cooperação com o propósito superior. 5. Dá-nos o pão da vida. Aqui, a oração desce do espiritual para o plano do sustento, mas esse pão vai além do alimento físico. Ele é o símbolo do nutriente da alma, da sabedoria que nos fortalece, da energia que nos sustenta diante das batalhas da vida. Neste ponto, a prática se torna um momento de nutrição interior. É como se disséssemos: alimenta-me com aquilo que realmente preciso hoje. Uma palavra, uma clareza, uma força, uma paz. É a parte da oração que reconecta com o momento presente, com o aqui e agora. É um chamado à presença viva. 6. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos. Essa etapa é uma purificação do coração, mas o termo perdoar, no aramaico, está mais próximo de libertar, soltar, desfazer os nós emocionais. Aqui a oração nos convida a libertar os pesos do passado, curar as feridas que carregamos e também aquelas que causamos nos outros. Não é um pedido a Deus para apagar nossos erros, é um ato de reconciliação profunda com o outro e consigo mesmo. A libertação mútua, o perdão como libertação recíproca. Liberta-me enquanto eu também liberto. 7. Não nos deixes cair na ilusão. Na tradução comum, não nos deixes cair em tentação. Mas no aramaico, a ideia de tentação está profundamente ligada à ilusão da separação,
ao esquecimento da nossa origem divina. Esta parte da oração é um chamado à vigilância espiritual, ao despertar contínuo. É como dizer: não me deixe esquecer quem eu sou. Não permita que eu me perca na ilusão do ego, do medo, da separação. 8. Livra-nos do erro, do mal, da escuridão. Aqui, novamente, o termo mal não significa apenas forças externas malignas, como demônios ou sofrimentos. No aramaico, refere-se àquilo que desvia a alma da verdade, que a mergulha em ignorância, medo e divisão. Ao pedir que sejamos libertos disso, a oração completa seu ciclo. Ela eleva, nutre, cura, desperta e, por fim, protege. Protege não com muralhas externas, mas com luz interior. Agora que vimos cada etapa com profundidade, fica claro, a oração do Senhor é uma escada de ascensão. Cada linha nos conduz a um novo patamar de consciência, como os degraus de uma pirâmide espiritual. E ao praticá-la com presença, com intenção e com o coração aberto, ela se torna uma ferramenta de transmutação real. Essa é a oração que Jesus ensinou, não como um rito vazio, mas como uma prática viva, capaz de transformar o ser humano por completo. Ele não queria fiéis repetindo palavras, queria almas despertas, conscientes, em comunhão direta com a fonte. Imagine que você encontrou um manuscrito milenar. Ao abri-lo, descobre que aquilo que você repetiu por toda a vida, aquela oração sagrada ensinada por Jesus, foi alterada, simplificada e distorcida. Imagine perceber que a oração mais conhecida do mundo não está completa, que as palavras que Jesus realmente usou foram editadas por mãos humanas, com interesses bem humanos. Essa não é uma teoria da conspiração, é um fato histórico. E é disso que vamos falar agora. A oração ensinada por Jesus, o Pai Nosso, chegou até nós através dos evangelhos canônicos, mais especificamente os de Mateus, 6, 9, 13, e Lucas, 11, 2, 24. No entanto, esses evangelhos foram escritos décadas após a morte de Jesus por autores anônimos em grego e baseados em tradições orais e documentos que não sobreviveram ou foram considerados apócrifos. Com o passar do tempo, e principalmente após o surgimento da Igreja como instituição de poder, o cristianismo deixou de ser um caminho iniciático e se transformou em uma religião organizada. E como toda estrutura que busca estabilidade e controle, ela precisou filtrar e moldar os ensinamentos para que fossem compreensíveis, controláveis e úteis ao poder. Foi nesse contexto que a oração do Senhor foi moldada para refletir a doutrina e a teologia que a Igreja desejava implantar. Vamos entender isso em 3 camadas. A omissão do feminino sagrado. No aramaico original, palavras como abvum trazem dentro de si a dualidade pai-mãe. A fonte da vida não é masculina ou feminina, é ambos. O próprio termo evoca um Deus que cria como mãe e orienta como pai em harmonia. No entanto, a tradução para Pai Nosso reforçou a imagem patriarcal, eliminando o feminino divino que Jesus provavelmente incluía em sua visão do sagrado. Com isso, a espiritualidade foi masculinizada, e figuras femininas associadas ao divino, como Sofia, sabedoria, Shequina, presença divina, Maria Madalena, a iniciada, foram marginalizadas, demonizadas ou esquecidas. Esse corte não foi acidental. A Igreja primitiva, especialmente após o Concílio de Niceia, 325 d.C., trabalhou ativamente para apagar qualquer vestígio de espiritualidade feminina ou gnóstica que colocasse o indivíduo em contato direto com o divino, sem precisar da mediação clerical. O medo como estrutura de poder, observe a diferença entre livrai-nos do mal e liberta-nos da ilusão da separação. No grego e no latim, a tradução da oração coloca o mal como uma entidade externa, quase demoníaca, algo que pode atacar, possuir ou dominar o ser humano. Isso fortaleceu uma teologia baseada no medo do inferno, na culpa e na dependência de sacerdotes para interceder junto a Deus. Mas no aramaico original, o mal é bicha, termo que também significa erro, ilusão, engano, esquecimento da verdade. Em outras palavras, o verdadeiro mal não é algo que vem de fora, mas sim o esquecimento de quem somos, seres divinos, filhos da luz. Essa
é uma visão profundamente gnóstica, e exatamente por isso foi combatida com veemência pelos teólogos da ortodoxia cristã. A ideia de que o ser humano poderia se libertar por meio do autoconhecimento era ameaçadora demais. A supressão da prática transformadora. A oração de Jesus, como vimos, era um roteiro de transformação interior. Não era para ser lida, era para ser sentida, respirada, vivida. Mas a institucionalização da fé transformou essa prática em liturgia, repetição mecânica, ritual, sem presença. Durante séculos, os fiéis foram ensinados a recitar o Pai Nosso como um dever religioso, muitas vezes sem entender seu significado real. A versão traduzida passou a ser decorada por crianças, usada como penitência em confissões e padronizada em missas, sem qualquer conexão com o seu propósito original. A verdade é simples e poderosa. Uma oração que desperta o divino interior é perigosa para qualquer sistema que se alimente da ignorância espiritual. Textos gnósticos como o Evangelho de Tomé, descoberto em Nag Hammadi, reforçam que Jesus ensinava o autoconhecimento como chave da salvação. Ele dizia: se conheceres a ti mesmo, então serás conhecido e saberás que és filho do Pai vivo. Essa era a mensagem. E a oração era a ferramenta para isso. Mas os gnósticos foram perseguidos, seus livros queimados, suas comunidades destruídas. Seus evangelhos foram banidos pelos concílios e substituídos por uma teologia baseada na culpa, no pecado original e na obediência cega. Com tudo isso, a oração do Senhor foi reduzida a algo funcional, simples o suficiente para ser compreendida por todos, mas sem o poder de despertar. Tiraram dela o feminino, o gnóstico, o vibracional, o meditativo, o transformador. E isso teve um preço. Gerações de fiéis praticando uma espiritualidade sem presença. Mas hoje, com o acesso a manuscritos antigos, traduções do aramaico e tradições místicas preservadas, podemos restaurar essa oração à sua forma viva. O que foi cortado pode ser reconectado. O que foi silenciado pode voltar a ser cantado. A verdadeira oração do Senhor ainda pulsa, como uma frequência esquecida esperando ser ressoada novamente. Chegamos ao momento mais profundo desta jornada, a revelação da oração do Senhor em sua forma mais próxima do original, com base no aramaico, a língua falada por Jesus. O que apresentaremos aqui não é apenas uma tradução literal, mas uma reconstrução espiritual, poética e vibracional da oração, que busca resgatar o sentido oculto, o poder simbólico e a intenção interior de cada palavra. Essa versão foi inspirada por estudos de linguistas místicos como Neil Douglas Klotz e aprofundada por tradições gnósticas, cabalistas e essênias que buscavam vivenciar a espiritualidade como experiência direta com o divino e não como dogma. Prepare-se, respire fundo, leia lentamente, sinta cada linha como um chamado à alma. Este é o Pai Nosso, como ele poderia ter sido proferido por Jesus na vibração do coração e do espírito. 1. Ó respiração da vida, fonte do som sagrado, que vibra em todos os reinos da criação. Jesus não disse apenas Pai, mas evocou uma presença viva, pulsante, respirante. O termo Abu'um evoca o sopro original, o princípio criador que não é masculino ou feminino, mas tudo. 2. Faça brilhar tua luz dentro de nós, entre nós e ao redor de nós. Santificado seja o teu nome. No aramaico, implica tornar visível o nome como vibração. A luz divina não deve apenas ser adorada, mas manifesta. 3. Que tua presença reine em nosso interior e unifique nossos corações com o teu desejo sagrado. O reino não é um lugar, é um estado de consciência. E seja feita a tua vontade é, antes de tudo, um chamado à fusão da vontade humana com a divina. 4. Que teu propósito se realize conosco, como em toda parte da criação, assim na terra como no céu. A oração aqui não clama por obediência, mas por harmonia. Que a ordem cósmica se manifeste também no plano da matéria. 5. Dá-nos o pão da vida neste momento presente. O alimento da alma e da mente desperta. O pão nosso é mais que trigo. É sustento espiritual, sabedoria viva, energia que alimenta a consciência. 6. Liberta-nos dos laços do passado
das mágoas que nos prendem, assim como liberamos os outros de nossas expectativas e dores. O perdão no aramaico é libertação, soltar os pesos, soltar as correntes, soltar a si mesmo. 7. Não nos deixes cair no esquecimento do nosso propósito, mas guia-nos para fora das ilusões do medo e da separação. A tentação é o sono da alma. O verdadeiro pecado é esquecer quem somos. 8. Pois teu é o campo fértil onde tudo floresce, a força luminosa que nos move e a canção eterna que ecoa pela eternidade. Amém. Que assim seja, que assim é. Essa versão restaurada da oração do Senhor não é apenas bela, ela é transformadora. Ela muda tudo. Ela quebra a lógica de um Deus separado, punitivo, que exige submissão e revela um universo vivo, onde Deus é presença constante, respiração, movimento, luz. Essa oração nos convida a respirar com o divino, manifestar a luz dentro de nós, unir a vontade pessoal com o propósito maior, viver o momento presente com plenitude, liberar o passado com compaixão, permanecer vigilantes contra o esquecimento do espírito, caminhar com confiança num mundo permeado por uma ordem sagrada. E tudo isso sem intermediários, sem templos, sem hierarquias. A oração original de Jesus é, antes de tudo, um chamado à soberania espiritual. Rezar essa oração na forma restaurada é mais que um ritual. É um ato de reconexão. É como acender uma chama esquecida dentro do peito. É um lembrete de que você já é parte do divino, que a oração não é para pedir algo que falta, mas para recordar o que nunca se perdeu. Você pode entoá-la como um cântico, recitá-la como um mantra, meditar sobre cada linha como uma chave vibracional. Cada vez que a repetir, algo em você vai começar a acordar. Essa é a oração do Senhor que muitos mestres silenciosos preservaram. A que a religião institucional tentou enterrar, mas que nunca se apagou completamente. Ela sobreviveu em manuscritos esquecidos, em tradições místicas perseguidas, em ecos de sabedoria preservados em segredo. E agora, ela está com você. Por séculos, a oração ensinada por Jesus foi reduzida a um ritual automático, repetido nas igrejas como um mantra esvaziado de alma. Milhões a recitaram, sem saber o que diziam. Mas agora, um movimento silencioso e profundo está surgindo. Cada vez mais pessoas ao redor do mundo estão redescobrindo a oração do Senhor em sua forma original, vibracional, espiritual. E o que acontece quando essa oração é praticada com consciência? Milagres discretos, despertares profundos, vidas transformadas. Neste capítulo, vamos explorar como essa oração restaurada tem tocado corações, libertado mentes e acendido chamas de reconexão divina em pessoas de diferentes origens, tradições e caminhos. Em círculos de meditação, retiros espirituais, encontros gnósticos e até mesmo dentro de algumas comunidades cristãs alternativas, a prática da oração em sua forma vibracional tem sido resgatada. Mas algo muda radicalmente quando ela deixa de ser falada apenas com a boca e passa a ser respirada com o coração. Pessoas relatam que, ao entoar a oração em silêncio, conectando cada frase a uma respiração consciente, uma nova dimensão se abre. Não é apenas uma oração, é uma prática de presença, um estado expandido de consciência. Pela primeira vez, eu não senti que estava pedindo a Deus algo que faltava. Eu senti que estava voltando para casa. Testemunho de uma buscadora em um retiro de silêncio. Essa oração, quando usada assim, não suplica, realinha, não adula, desperta, não separa Deus do mundo, revela Deus em tudo. Um dos efeitos mais marcantes relatados por quem redescobre essa oração é a libertação da culpa religiosa. Por muito tempo, a espiritualidade foi associada ao medo. Medo do inferno, do castigo, da ira divina. Mas na versão restaurada da oração do Senhor, não há espaço para medo, só para reconexão, presença e lembrança do amor que tudo permeia. Muitos dizem que, ao praticar essa oração todos os dias pela manhã, notaram um alívio profundo de culpas antigas, uma nova capacidade de perdoar a si mesmos e aos outros, uma sensação de segurança interior, mesmo diante do caos externo. Eu cresci sendo ensinada a ter medo de Deus.
Mas quando rezei essa oração em silêncio, senti uma presença amorosa dentro de mim. Pela primeira vez, senti que Deus não estava me julgando, estava me acolhendo. Relato de uma ex-católica, agora em caminho gnóstico. O mais surpreendente é que não são apenas os místicos que estão se voltando para essa oração restaurada. Terapeutas holísticos neurocientistas, estudiosos da consciência e até psicólogos transpessoais começaram a estudá-la como uma ferramenta de integração mente-corpo-espírito. Quando praticada com respiração consciente e intenção, a oração atua como um regulador do sistema nervoso, ativa o estado parasimpático, um foco de atenção plena, mindfulness cristão original, um canal de acesso a estados alterados de percepção, semelhantes à meditação profunda. Não é à toa que alguns chamam essa oração de a meditação de Jesus. Ela foi ensinada por um mestre espiritual que conhecia as camadas ocultas da mente humana, que entendia como as palavras, o som e a respiração podem abrir portais para o divino interior. Apesar de ser associada ao cristianismo, a versão restaurada da oração do Senhor ultrapassa fronteiras religiosas. Muitos praticantes do sufismo, do budismo, do hinduísmo e até do xamanismo moderno relatam que, ao entrar em contato com essa oração, sentem a mesma energia presente em seus próprios caminhos espirituais. Ela se conecta com o Om Mani Padme Hum dos tibetanos, com o Tao dos taoístas, com a Shekinah da Cabala, com o verbo que vibra na criação, descrito no hermetismo. É por isso que tantos reconhecem essa oração como um código universal, uma linguagem da alma que ultrapassa dogmas, idiomas e doutrinas. Quando pronunciei as palavras do Pai Nosso restaurado, em silêncio e com intenção, senti como se estivesse ouvindo a voz do universo ecoando dentro de mim. Depoimento de um praticante de meditação védica. A grande força dessa oração não está apenas em sua beleza poética, mas na sua aplicação prática. Ela pode ser usada como uma meditação matinal para alinhamento energético, um ritual noturno de purificação emocional, um momento de reconexão diante de um desafio, uma ferramenta de perdão e cura interior, um mantra silencioso para atravessar o medo, a dúvida, a raiva. Cada linha pode ser usada como uma afirmação viva, repetida com consciência. Sou sustentado pela fonte, liberto e sou liberto. Reino e propósito fluem em mim. A luz brilha através de mim. Em tempos de crise espiritual global, quando tantas pessoas se sentem desconectadas de si mesmas e do sagrado, a redescoberta da verdadeira oração do Senhor é um sopro de esperança. Ela é uma ponte entre a tradição e o despertar moderno, entre a simplicidade e a profundidade, entre o humano e o divino, e ela está voltando, silenciosamente, como uma semente que germina em silêncio no coração daqueles que buscam mais do que religião, que buscam experiência viva do Espírito. Você pode fazer parte desse retorno. Basta começar. Respire, sinta, ore com o corpo, a alma e o coração. Não peça. Lembre-se, você não está separado, você nunca esteve. A oração está dentro de você. Talvez a oração tenha te chamado. Talvez a sua alma estivesse sedenta por uma linguagem esquecida, por um mestre que nunca quis tronos, mas sim transformações. A oração que Jesus ensinou não morreu. Ela foi enterrada por séculos, mas nunca se apagou. Agora, ela está em suas mãos. E mais importante, ela está em seu coração. Você pode repetir essa oração todos os dias. Pode ensiná-la a outros. Pode vivê-la como caminho de despertar, porque ela não é só palavras. Ela é um convite à lembrança, e quem lembra, renasce. Este é o fim da jornada de hoje, mas talvez seja o início da sua verdadeira oração. Não para pedir, mas para se reconectar. Não para adorar, mas para despertar. Não para repetir, mas para viver. Que a respiração da vida te envolva, que a luz te guie, e que o reino desperte em ti agora. Amém. Que assim seja, que assim é. A verdadeira oração de Jesus não foi feita para repetir de olhos fechados, mas para abrir os olhos da alma. Agora você sabe o que poucos sabem, e tem em mãos uma chave poderosa de transformação interior. Compartilhe esse conhecimento, e lembre-se, o reino de Deus não está lá fora,
Ele está dentro de você.